Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Conversar. Para vocês que estavam com saudade aqui da dupla infalível, nós estamos de volta. Eu aqui com o nosso querido professor José Márcio Rego. Tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. Então estamos aí, para quem estava pouquinho mais gordo. Mais gordo e um pouquinho mais magro, eu acho. Eu tô achando. Eu ficando com essa barriga e gordinha, é a única forma que eu achei de virar um economista de peso. Estamos de volta. Antes de falar aqui um pouco do nosso entrevistado, queria que vocês curtissem, compartilhassem para ajudar o crescimento do canal, que está em franco crescimento. E agora a gente tem novidades aí. Nós vamos postar mais vídeos aí durante a semana, para você que estava sentindo falta aí de alguns vídeos. E tamo junto, né, professor? Eu tô aqui com um convidado. Antes de começar a conversa com ele aqui, vou falar um pouquinho dele, tá? Ele é formado em economia pelo INSPER, trabalhou no Santander em Global Debt Financing, no time de Syndicated Loans and Acquisition. Bom, meu inglês, tudo bem. Finance. Passando pela XP Investimentos em assessoria de investimentos após experiência no Banco Espanhol. Após o período dentro da XP, foi para Montevidéu, Uruguai, ajudar a tocar a operação da FX, da Primus PLC. Você tinha um negócio lá em Montevidéu, né, professor? Ainda tem. Corretor offshore, focado em derivados de moedas, juros e índices. Hoje ele é sócio, economista e private banker da Dom Investimentos, escritório parceiro da XP, com foco em gestão de patrimônios e clientes de alta renda. Ao longo da carreira, adquiriu CPA 20, CNPI e Ancord. Economista, e vamos falar hoje de macroeconomia, cenários, né, que o meu lado aqui, ninguém melhor para falar do que o professor José Márcio Rego. Ele é o Thiago Calestini. Tudo bem, Thiago? Muito boa tarde, obrigado, gente, pelo convite. Tudo ótimo, tudo bem. Vamos ter um papo bem frutífero e bem interessante aqui hoje com vocês. Só antes de começar a passar para você, como é que funciona o nosso podcast aqui? Eu sou o cara do digital, né? Que eu sou o CEO aqui do Estúdios MCM. Digital, inteligência artificial e represento o povo aqui, às vezes, em algumas perguntas. Legal. Tá? A gente traz muito economista, político aqui. Aliás, o senador Delcídio disse que vai voltar aí, Delcídio Amaral, né? Ligou para você? Ligou, me chamou. Depois vamos estar querendo que eu assessore ele na campanha política dele. Ele está em segundo lugar para governador de Mato Grosso. Então, assim, a gente traz políticos e tal. E eu faço sempre o papel do povo aqui, algumas perguntas. E hoje, como assunto é economia, ninguém melhor que o nosso professor José Márcio Rego. Professor, manda bala. É com você. Não, eu queria que primeiro o Thiago explicasse, Thiago, ele já leu assim teu currículo, mas quando que você resolve, da onde você veio, você nasceu aonde, teu pai fazia o quê, quando você resolve fazer economia, entendeu? Legal. Eu não sou daqui de São Paulo, eu sou do interior, eu sou de uma cidade chamada Catanduva, muito próximo a São José do Rio Preto, fica a mais ou menos 400 quilômetros daqui da capital, longe, tem que pegar a Bandeirantes até o final, aí depois pega o Washington Luiz e vai embora. Meus pais são funcionários públicos, não tem absolutamente nada a ver com o mercado financeiro. Teu pai tem que idade hoje? Meu pai é de 64, tá com 61, menino novo. 61 e minha mãe é de 62, tá com 63, né? Então lá em Catanduva ainda? Lá em Catanduva, moram lá. Moro aqui com a minha irmã. Quantos irmãos você? Mais uma irmã que também mora comigo hoje aqui em São Paulo. Fez exatamente o mesmo trajeto, mas ela foi para o direito, não foi para... Você tá com que idade? Para economia. Eu tenho 3 idades, né, professor? Eu tenho 30 anos de cabeça, 30 anos de idade, a cabeça de um senhor de 86 e a maturidade de uma criança de 4. Né? Então eu tenho esse... Se juntar tudo, dividir por 3, dá 30 de média. O que é do senhor de 86 que você tem? A cabeça, né? A cabeça. Gosto muito de jogar bridge, tá. Gosto muito de jogar gamão. O estilo comportamental do senhor. O estilo comportamental é do senhor. A maturidade de uma criança, mas a minha idade cronológica são 30. Tá ótimo. E aí, o que acontece? Então, na minha casa, né, uma típica casa de classe média, média alta do interior do estado de São Paulo. Seu avô fazia o quê? O pai do teu pai? O meu avô, ele era lojista, ele trabalhava com varejo, com roupa. Lá em Catanduva? Lá em Catanduva. E o pai o teu bisavô, você lembra? Não? Lembro, o meu bisavô... O pai do meu avô, ele era fiscal do estado de São Paulo. Lá em Catanduva também? Ele terminou... Encerrou a carreira dele lá, Tá. Encerrou a carreira dele lá e gostou da cidade e tal. Você fez a árvore genealógica. Não, dele. isso é uma antropologia pessoal que é importante, né? Total, sim. total. Às vezes ajuda muito a gente responder e perguntas ajuda de agora. O internauta a entender a tua abordagem. A construção mental. A abordagem.
E então, assim, a minha família é uma família. Esse menino é bom, já gostei dele, hein? É bom. A minha família é uma família típica de classe média, média alta do interior do estado de São Paulo. O mercado financeiro absolutamente nunca foi tópico ou tema de conversa na minha casa. E eu conheci o mercado, na realidade, por um. Eu brinco que é um. Eu acho que a bolsa, o mercado, não é você que escolhe ele, é ele que te escolhe. Eu falo isso porque na minha experiência de vida foi mais ou menos isso que aconteceu. Os meus pais, eles são muito religiosos. E aí eles participam de um grupo... Católicos? São muito católicos. Eles participam de um grupo de oração muito famoso, inclusive um grupo internacional, chamado Equipe de Nossa Senhora. Conheço. Então, esse grupo é basicamente um conjunto de casais, são sempre casais que capitaneiam um grupo, e periodicamente tem reuniões na casa de um, na casa de outro, e cada casal é responsável por levar comida, o outro leva bebida e tal, e aí tem uma reza lá, tem uma oração, e depois uma confraternização como qualquer outra, né? Então, geralmente são pessoas super legais, porque o filtro é uma coisa nobre, né? Religião tal, sempre... pensando nos princípios da Bíblia, então geralmente as pessoas que têm lá na média o nível é muito bom. Você chegou a frequentar um pouquinho na adolescência? Muito, muito, entendeu? Inclusive eu ia muito na igreja com os meus pais, frequentava o grupo, eu falo hoje por livre e espontânea pressão, né? Não tinha muita escolha, mas acabei pegando o gosto. E aí, um desses casais... Você tá com 31, né? 30 raso. E aí, teve um belo dia, e eu sempre, quando eu era criança, eu era muito difícil de comer. Eu ainda sou hoje, o meu cardápio é extremamente reduzido. Mas era pior quando eu era mais novo. Qual a tua comida preferida? Qual é? Minha comida favorita? Pô, eu gosto... Ah, cara, eu vou te falar com uma bela parrilha argentina. Mas essa não é a tua preferida, porque você demorou para responder. Porque que você, assim, todo dia você Se eu pudesse, eu comeria, puta, 1000 folhas. 1000 folhas, 1000 folhas. Eu amo 1000 folhas. Amo. Mas minha personal não pode saber. Aí, então, nessa época, quando eu era pequeno, eu não comia bolo. Não comia bolo de aniversário. Não comia bolo, não gostava de bolo. Só que tinha um bolo de uma mulher lá de Catanduva, de uma amiga da minha mãe, que era o único bolo que eu comi que eu gostei. Ela chamava Sueli, ela chama Sueli. E ela é casada com o Zezo. E esse casal são amicíssimos dos meus pais de longuíssima data. E aí, um belo dia, a Sueli ligou pro meu pai e falou assim, acabei de fazer uma fornada. Isso a gente tá falando eu sou de 95, a gente tá falando isso em meados de 2004. Só pra gente colocar uma cronologia aqui no papo. Você tinha então, eu tinha 9 anos. Aí a Sueli liga pro meu pai e fala assim, Paulo, acabei de fazer um bolinho aqui e tal, lá em Catanduva, de tarde, tranquilo, não tem trânsito, tem moto, não tem assalto, não tem nada. Diferente daqui de São Paulo. Aí, passa aqui em casa, vem aqui comer um bolo com o Thiago, tá, que o bolo tá fresquinho. Beleza, aí eu e meu pai fomos lá. Aí na hora que a gente chegou lá, eu tinha 9 anos e pouco, eu virei pra ela e falei assim, Su, onde tá o Zezo? Que é o marido dela, né? Aí, nessa época, eles tinham um anexo, assim, tinha a casa deles, e aí tinha um anexo, a casa que era tipo um escritório. E aí ela falou, ele tá lá no escritório. Vai lá ver o que ele tá fazendo. Aí eu fui lá ver o que ele tava fazendo. Na hora que eu chego lá, Catanduva é calor pra caramba, né? Então tem que ter ar-condicionado. São José do Rio Preto, também Ribeirão, a região noroeste paulista, ali, o clima é um inferno. E aí, na hora que eu chego lá nesse anexo, é um espaço mais ou menos desse tamanho aqui, eu chego e eu vejo o Zezo sentado. Eu lembro nitidamente da cena hoje, mesmo que a cena tenha acontecido há 21 anos atrás, mas eu lembro nitidamente da cena, porque me impactou e mudou a minha vida. Ele estava sentado numa cadeira de couro, assim, numa mesa bem grande. E na época, eram 6 monitores de tubo. Eram 2... Então tinham 3 torres de 2 monitores cada, de tubo ainda. Então tinha um ar-condicionado para refrigerar o lugar e um ar-condicionado para refrigerar o calor que os monitores geravam. E de repente eu chego lá e eu vejo ele sentado... E um monte de coisa piscando nos monitores, um monte de número, tal, gráfico. Eu, criança, 9 anos de idade. Aí eu fiquei meio impressionado, assim, meio chocado. Aí eu falei, que é isso? O que você tá fazendo aí? Aí ele virou pra mim e falou assim, isso aqui é a Bolsa de Valores. Aí eu falei, Bolsa de Valores? O que é Bolsa de Valores? Ele falou assim... Ele tentou explicar pra criança, né? Sim. Ele falou, cara, aqui é o lugar que as pessoas se reúnem pra comprar e vender um monte de coisa.
Muito bem. Só que eu, que sempre fui uma criança com muitos hiperfocos, eu não lembro disso, mas meus pais contam que depois desse dia eu fiquei uma semana em absoluto silêncio na minha casa. E eu sou uma pessoa que hoje eu já falo pra caramba, eu também falava quando eu era criança. E aí meus pais pensaram até que era caso de psicólogo. Meu, o que aconteceu com o menino? O menino normal, tinha amigo, falava e tal, de repente ele ficou catatônico. E aí meus pais sentaram e foram conversar comigo e falaram, filho, o que aconteceu desde aquele dia lá que a gente foi na casa da Sueli e do Zé? Você mudou, não ficou mais quieto e tal? E aí eles me contam que eu respondi que eu tava pensando no que eu tinha visto. Você estava digerindo. Eu tava digerindo tudo aquilo. O que era aquilo? Que era uma coisa tão distante da minha realidade, mas tão perto porque um amicíssimo dos meus pais fazia. Então era muito distante, porque eu não sabia do que se tratava, mas ao mesmo tempo estava ali no meu alcance. Era só eu ir lá na casa dele um dia e ver o que ele estava fazendo. E esse dia, cara, o vírusinho do mercado foi implantado na minha cabeça. Inoculado. Foi inoculado. Tem até aquele filme é muito, muito interessante, um filme de 2010, do diretor Christopher Nolan, A Origem. A origem. A Origem, esse filme é muito bom com o Leonardo DiCaprio como principal. E aí ele vira pra equipe dele lá e fala assim, você sabe qual que é o parasita mais poderoso que você pode ter? Uma ideia bem inoculada. Esse é o parasita mais forte que você pode ter no seu corpo. É uma ideia bem colocada. Uma bem metáfora infiltrada. maravilhosa. Maravilhosa, né? É realmente mais impactante do que um vírus, né? Muito mais. Muito mais. Porque um vírus, eventualmente, você trata ele. Uma ideia bem inoculada, você pode mudar o mundo. Sim. Dependendo de onde essa ideia Mudar a vida, muda a ou estragar a tua vida. Ou estragar. Pode mudar, pro bem ou pro mal, mas é fato que muda. E aí... O Edu é um exemplo disso. Tô brincando. Espero que tá mudando pro bem. Pro bem, a última óbvio. ideia, né? Óbvio. E aí, esse dia, eu tinha, de novo, né, 9 anos, então nem lembro, acho que eu tava com a 4ª série, menos até, talvez. Esse dia foi o turning point, assim, foi o dia que mudou minha vida. E você tinha noção, com 9, 10 anos, nada contra Catanduva, que eu tenho parentes em Catanduva. Uhum. Mas você tinha noção, com 9, 10 anos, que o trem da história não passa em Catanduva? Um pouco. Já tinha? Falar aqui é legal, e é legal mesmo, mas as coisas não, né? Um pouco. Inclusive, é super interessante você ter falado isso, porque essa sensação de você não tá participando da história ou não tá no lugar que a festa tá acontecendo. Eu falo lá no escritório todo dia que eu dou murro de faca todo dia, que na mesa que eu sento ali, a TV que fica ali perto da minha mesa fica na Bloomberg o tempo inteiro. E é batata. Você liga na Bloomberg, na hora que dá a abertura do mercado americano, é todo santo dia 2 IPOs. É um IPO na Nasdaq e um IPO na NYSE. Um IPO no Nasdaq e um IPO no NYSE. Eu falo assim, cara, o último IPO que a gente teve no Brasil faz mais de 4 anos. Horrível isso, 90% dos IPOs que a gente teve aqui foram... Virou merda. Virou pó. Eu falo assim, cara, olha que gosto ruim na boca de você trabalhar numa indústria que é extremamente frutífera, mas você tá no lugar errado. Agora eu vou te atropelar. Eu vou fazer um adornamento, vou te trazer para hoje, mas ainda quero voltar depois para a tua trajetória. Que eu achei... Só lembrando uma coisa. Não fale mal de Catanduva. Catanduva tem um time de futebol lá. E de basquete, então? Basquete também. Eu tô mais velho um pouco. Eu acompanhei o auge da Catanduvense. Catanduvense chegou na primeira divisão. Não lembro. Eu sei o time. Não, nem eu sei. Catanduvense. Chegaram a ser timaço. O Beto. Da Catanduvense? Atacante. Beto. Ó, o velho aqui lembrou. Beto, Catanduvense. Ó, depois ele veio para cá, para a capital, o Beto. Nem sei se está... Não, já vivo tá, mas nem sei se está jogando. Não tá mais. Porque essa fase áurea da Catanduvense faz tempo. Faz muito tempo. Eu ia te perguntar o seguinte. Fique tranquilo, fale o que você quiser, porque isso aqui é gravado, né? Gravado, Claro. Como é que você analisa, com toda a franqueza e a inteligência que eu percebi que a tua inteligência é superior, muito superior, como é que você analisa o case Ambipar? O case em qual sentido? Em todos, ou o sentido que você queira abordar. Porque eu vou dar uma perspectiva para você e aí você me diz se você concorda ou discorda.
A Ambipar é uma trajetória muito rápida. Uma coisa é você falar de Votorantim, outra coisa é falar de Suzano e outra coisa é falar de Ambipar, não é? O Ambipar, o fundador, Tércio Borlengue Júnior, Uhum. era sócio dos IBL, Irmãos Borlengue Logística, e eles tiveram problema, não chegou a falir, mas tiveram uma redução significativa, eles tinham 1.600 carretas. Aí ele, do nada, é modo de dizer, né? Em latim tem um termo ex nihilo, nihil, do nada, nada provém, né? Então, do nada não. Mas fora a inteligência e o talento dele, Ambipar, né? Decolou, fez IPO na Bolsa de Nova York. Está em Londres, está em 44 países. Então, como é que você vê, como é que você explica Ambipar? Pode ter sido uma narrativa muito bem construída por parte do fundador da companhia e, né, de novo, lembrando que o mercado de capitais ele não está completamente blindado com relação a isso, né? Tanto a gente pode ver... Eu sei que são empresas completamente diferentes e o que aconteceu também foi diferente, mas eu acho que o efeito é o mesmo e dá para a gente traçar um certo paralelo. A gente pode lembrar aqui de OGX. Né? Então, assim, foi uma empresa que o mercado, né? Ambas as empresas, inicialmente, o mercado comprou o case. O mercado acreditou que aquele resultado que era previsto era minimamente crível, colocou isso no preço. O papel, eu lembro, cada pregão que passava, o papel subia 20%, 30%, 40%. Não, bem lembrado. A tua lembrança é muito boa, mas a OGX eu consigo localizar em 1 minuto. Você me corrige se eu estiver errado, até você sabe disso, mas para os internautas, claro. Né? OGX. O Ike Batista. Ike Batista. Quem? O Ike Batista. O Ike Batista, olha que interessante. Ele desenvolveu, não na OGX, mineração, né? Ele era dono da mineradora de Conceição do Mato Dentro. Ele ou a equipe dele, mas digamos que seja ele, desenvolveu uma metodologia de escoar o minério captado em Conceição do Mato Dentro, indo até o porto de Açu. Superporto do Açu, que ele queria fazer. Superporto, sem caminhão, sem nada. Por bombeamento, com um diâmetro de 90 centímetros, desde Conceição Mato Dentro, até claro, a doca do porto. Coisa genial. Bom, isso aí não vai ficar de pé, não vai ficar de pé, não vai ficar de pé. Tá de pé. E ele vendeu, vou resumir, a história é longa, mas vou fazer ela curta. Ele vendeu. Depois o Mateuzinho pode confirmar, ou você, mas eu acho que eu não estou errando. L'argent sur la table, à vista, por 5 bilhões e 300 milhões de dólares para a Anglo American, que não tem expertise em coisa. E derreteu 5 bilhões e 300 milhões de dólares. Derreteu em 6 meses. Por quê? Qual que foi o erro da OGX? Porque aí Ambipar, eu não sei qual foi o erro, por isso que eu estou te perguntando. A OGX, qual foi o erro? Participou de 14 poços. 14 leilões, né? Leilões da Agência Nacional de Petróleo. Só um tinha petróleo. E não dava para comercialmente. Tinha petróleo, mas comercialmente. Não era viável. Não era viável comercialmente, tecnicamente. Então, quando o mercado. E aí ele não fez sacanagem, ele só fez uma sacanagem e não divulgou imediatamente. Ele ficou trabalhando, né? Insider information, no caso é negativa, né? Perfeito. E foi, comprou, vendeu, sei lá. E aí quando o mercado falou o quê? É uma empresa de petróleo. Não é de mineração. Se fosse de mineração, ele tinha a mineração de... Uma empresa de petróleo, 14 poços, só um deu petróleo. E esse petróleo está tão profundo que o barril tem que estar acima de $100 para ser viável para tirar? O castelo caiu. Né, antes do castelo cair, tinha... Na verdade, durante o processo de queda do castelo, tinha até uma piada dentro da Forbes, né? Que o PowerPoint deixou 2 pessoas bilionárias no mundo, né? O Bill Gates, que construiu, e o Ike, que soube usar. Maravilhosa lembrança, é verdade. Né? Então,
Agora, eu sou fã do Ike. Eu também. Por quê? O Ike, o que ele fez? Nós Ele é um precisamos cara... trazer ele aqui, ele tá indo nos podcasts Vamos aí. trazer. Ele tá adorando contar a história dele. Ele até 2 meses atrás, não, 3 meses atrás, ele me ligou, estava na FGV, eu não sou amigo dele, mas ele me ligou, se oferecendo para vir para cá e eu esqueci dele. Eita. Bom, sou fã dele. Agora, ele, o que ele fez? Ele não manja, ele manja de mineração. De mineração ele é um craque, não tão craque quanto o pai dele, que era um monstro. O Eliezer era craque. O Eliezer eu conheci. Aí, pessoalmente. Aí o que ele fez? Ele pegou os melhores caras da Petrobras. Um deles virou depois presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Landim, sim, Bom. claro. Então ele não é do ramo, ele contratou, ele deu um azar. Ele foi azarado. Azarado. Entendeu? Acho que Deus quis dar uma puxão de orelha, né, amigo? Entendeu? E perdeu tudo, como Jó. Perdeu tudo, né? Mas ele está se comportando como Jó. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja Deus, porque ele back to the game, ele voltou pro jogo. Perfeito. Ele tá com um projeto legal aí. Bom, então, mas Ambipar, eu dei tempo para você me dar uma resposta da Ambipar e você não aproveitou o tempo. E não, então, o problema, assim, o problema de Ambipar é, dada, enfim, as dificuldades operacionais do papel e o nível de alavancagem, na minha opinião, assim, eu gosto mais de falar macro, de olhar uma coisa mais geral. Eu não olho muito pro case em si. Mas os problemas, assim, a história não se repete, mas ela rima. Então, quando você coloca muita expectativa em cima de um resultado esperado de um papel, eventualmente, por você ter colocado muita expectativa, é porque você fez um plano audacioso por trás. Atrás de todo plano audacioso tem um nível de alavancagem operacional audaciosa também para você tentar, pelo menos, executar parte desse plano. E aí, seja num leilão de poço de petróleo ou na compra de uma frota de caminhões ou na expansão de uma nova planta, se isso não dá certo, o mercado automaticamente já reprecifica tudo aquilo que ele falou assim, bom, eu esperava que esse plano desse certo, que esse resultado que você falou seria mais ou menos cumprido, e tudo isso aqui é o que está no preço agora. Por isso que, inclusive, o acionista controlador, em pouco tempo, entrou na Ford do Brasil, né? Ele ganhou não sei quantos bilhões de reais em poucos meses, dada a valorização do papel. Eu vou aqui defendê-lo, Tércio. Não é meu amigo pessoal, apesar que ele me conhece, eu conheço ele. Mas se eu falar que ele é meu amigo, não é verdade. Mas eu vou defendê-lo aqui. Ao contrário do Ike, que não tinha petróleo, por um azar, e não é culpa dele, porque ele contratou os caras legais, e os caras falam, aí, vai aí, no fim, o Mr. Oil, o português. Mr. Oil lá. O português, né? Bom. O Tércio tinha um bom produto, a coisa explorando a coisa ambiental, os resíduos, tratamento de resíduo, socorro para acidentes ambientais. Bom, ok. Tinha um bom produto. Segundo, uma capacidade empresarial inequívoca. Ninguém faz do nada um IPO do nada. Então, 2. 3. Atacou o mundo, né? Não é só a África, a Europa, ele tá em Londres também, tá na Inglaterra, tá nos Estados Unidos, tá aqui, né? Tudo bem. O problema dele, sabe qual foi? Para esse produto maravilhoso dele, o serviço, né? Emergencial, ele tinha que ter estruturado um esquema de financiamento diferente. É o que você acabou de falar. Ele foi maravilhoso no operacional e como empresário e técnica. Mas tanto é que o que detonou foi uma operação atípica com o Deutsche Bank, salvo erro, né? Você viu, né? Que o que detonou uma mudança de swap cambial, sei lá, um negócio desse tipo, uma faísca que pegou fogo, a turma falou, para não tem lastro. Como não tem lastro? 26 milhões de dólares vai ocasionar um chacoalhar, uma empresa que tem 44 países, 26 milhões de dólares. Parece meio... Aí o mercado falou, opa, esse tanque tá vazio, entendeu? É isso. Perfeito.
Eu queria te fazer uma pergunta já, a minha parte agora, mas antes eu queria que você finalizasse a tua história. Qual foi o ponto de virada perdão. aí Claro. pra você chegar em São Paulo e hoje ser Perdão. CEO da Dom? Aí, Excelente. que eu Não, tinha- não, o Então, não. CEO é meu sócio. Eu sou private banker hoje. Só uma pergunta na minha ignorância, que a Dom tem alguma coisa a ver com o Samidana ou não? Não. Não é a Dom, né? Não, Tá, é não. outra. Qual que Entendi. tem a ver com o Samidana? Tem uma, eu não esqueci o nome. Você não mesmo. lembra? Você sabe o nome? Não sei. Eu conheço o Sami, mas Ah. eu não sei qual é a ligação. Se tem algum escritório que ele é correlato a ele e tal. Eu confesso que eu não sei. Mas aí, fazendo um recap da história e amarrando tudo isso, eu fiquei com esse negócio de bolsa na cabeça e, assim, obviamente eu não sabia como que eu ia trabalhar com isso, mas eu sabia que eu queria trabalhar com aquilo porque né, aquela cena ficou travada na minha memória. E aí eu fui indo, eu fui ficando mais velho, na 5ª série, 8ª série. E aí, quando eu tava no colegial, eu lembro que o meu pai, ele teve uma conversa comigo. Meu pai, meu pai fez administração e direito, né? E aí ele tava tentando me pender pro lado do direito, como ele conseguiu com a minha irmã. Mas aí ele falou, ó, filho, eu acho que o direito, ele dá uma ampla gama de opções para você poder trabalhar. Você pode fazer bastante coisa. E ele sempre falava, é o clássico caso do pai rico, pai pobre, né? Ele sempre falava, pô, se você for funcionário público, né, você pode ter um salário muito bom, você não pode ser demitido, né, tal. E aí eu falei, puta, pai, de salário bom, assim, eu não conheço alguém que ganha salário que dá pra andar de jato, né? Não dá. E eu quero andar de jato. Então, com salário não vai dar. Então, eu acho que, assim, esse negócio de ser funcionário público e tal, não, eu sou a favor um pouco de comprar risco, ir pro pau e ver o que acontece, esperando ganhar um dinheiro. Então, não é muito meu perfil. Ele falou, não, eu não tô falando o que você deve fazer, eu só estou como pai, eu só estou te aconselhando o que eu gostaria de ouvir. Tô te falando, se serviu ou se não serviu, eu só estou te dando um conselho. E aí, quando eu cheguei no 3º colegial, morando em Catanduva, ainda no interior, eu virei pro meu pai e falei, pai, é isso mesmo, eu vou pra São Paulo. E na época eu queria ADM na GV. Porque eu não conhecia o INSPER, né? E aí eu vim pra cá, aí eu terminei o 3º colegial, não passei na GV direto. E aí todo mundo que mora no interior, que quer fazer GV ou INSPER, e não passa do 3º colegial, o que a galera faz? Se muda pra São Paulo e faz CPV. Né, que é o cursinho específico para GV. Para GV. Que é aqui perto. Que é daqui do lado. Eu fiz o CPV Consolação, aqui na Consolação com a Pedro Táxi. Que ainda tá lá, ó. Tá lá. Você já tava na época aí, né? Podia ter ajudado ele, hein? Eu tô há 50 anos na GV. Não, pouco tempo, né? Pouco tempo. Vamos ver se eles me efetivam agora. E aí, eu entrei lá no cursinho e minha cabeça era ADM na GV. Aí, no 3º semestre lá do cursinho, um amigo meu virou e falou assim, escuta, eu agendei uma visita pro INSPER. Você não quer ir comigo? Eu falei, INSPER, nem sei o que é, tal, não sei o que. Aí eu fui na visita lá que ele tinha agendado pra ele, eu fiquei maravilhado com a faculdade. Eu falei, não, peraí, isso aqui entrou no meu radar também. E aí, quando chegou a época do vestibular, eu acabei prestando nos dois, eu passei nos dois, mas aí eu fiquei meio encantado com a infraestrutura do INSPER e tal, não sei o que, e acabei sendo fui fisgado por lá. E acabei escolhendo fazer economia lá e não ADM na GV. E desde que eu entrei na faculdade, aí essa ideia ficou cada vez mais latente, né? Eu falei assim, opa, então peraí, agora o trem da história tá ficando mais perto. Agora eu tô em São Paulo, agora eu tô numa faculdade que, pô, a elite do mercado financeiro olha para pegar os melhores talentos. É verdade. Eu falei, então agora eu já tô com a minha vida mais ou menos encaminhada para tentar perseguir o sonho que eu tive desde que eu tinha 9 anos, que era trabalhar com isso. Não sei o que eu ia fazer, mas eu sabia que eu ia trabalhar com isso. E aí, no meio da faculdade, eu tive N experiências que só me aproximaram mais do que eu queria fazer, mas eu fiz uma disciplina optativa de um professor, eu até perdi o contato com ele, mas era um professor muito querido, muito amigo meu. A disciplina chamava Analysis of the Economic Environment. Era uma disciplina, inclusive, para estudante gringo. Então, os intercambistas que vinham... Mas o ambiente econômico brasileiro? Brasileiro? Não, é Economic Environment global. Global. Então, cada dia a gente estudava, tipo, por exemplo, assim, cada aula era um case. Tá. Então, teve a aula que a gente discutiu... Argentina. Teve a aula que a gente discutiu o acordo real, o plano real. Teve uma aula que a gente discutiu os acordos de Plaza. Quem que era o professor? João Másculo.
Másculo. Velhão já. Velhão, conhecido meu. Ele mesmo. E aí, numa aula dessa... Você foi aluno da professora Vitória Sadi? Também. Minha amiga. Também. Porque Aliás, um abraço pra Vitória. Faz tempo que eu não... Um abraço. Eu fiz a disciplina do casal, né? Então Manda um abraço pra ela. Um abração, professor. Um abração, professor. Ela é casada com o João. Com o João. E aí, em um semestre, eu fiz a disciplina Analysis of the Economic Environment. E no outro semestre, eu fiz a disciplina dela, que era Trading the Financial Markets. Porque ela é doutorada nos Estados Unidos. Perfeito. Perfeito. Então, o que acontece? Aí eu já estava pegando a minha trilha de disciplinas optativas e indo com tudo pro mercado financeiro. Tanto que essas duas disciplinas... Você acelerou pra caramba. Acelerei pra caramba. E aí... E eu gostava muito de mercado e eu gostava muito de operação. Então eu gostava muito da ideia de você, poder se alavancar no mercado de câmbio, você poder comprar e vender ações, você operar a inclinação de curva de juros, operar S&P. Eu gostava de trade mesmo. E aí, teve uma aula que o professor João me falou uma coisa que eu fiz uma reflexão, que eu falei, cara, eu preciso levar isso aqui em consideração. Ele falou assim, você pode ser um excelente trader. Ele falando, depois que todo mundo foi embora, assim, acabou a aula, ele virou para mim e falou assim, você pode ser um excelente trader, mas eu tenho certeza que se você for pro lado comercial, você pode ser um dos melhores que eu já vi na minha vida. Falou isso? Falou. Que coisa maravilhosa, hein? Aí eu falei, pô, se eu não levar essa informação em consideração, porque eu tô sendo negligente. Um cara como o João falar isso... Então... Né? Eu falei, se eu não levar isso em consideração, eu tô sendo minimamente negligente. Eu tô lembrando, desculpa, só uma nota ali pé de página, eu tô lembrando o dia que eu conheci o Gabriel Galípolo, o atual presidente do Banco. Ele fez uma pergunta para mim, toda hora eu repito isso, né? Ele fez uma pergunta para mim que eu tinha resposta, claro, mas eu estudava o autor há 14 anos. E eu falei, escuta, você estuda? Era sobre Inácio Rangel. Ele falou, não, professor, eu li o texto que o senhor me indicou, era a aula terça e quinta, né? Na PUC. Aí, porra, de terça e quinta o moleque me faz essa pergunta. Bom, acabou a coisa, você vai almoçar com... Você vai almoçar onde? Você é meu convidado, eu ia almoçar com o Beluso aqui no Galetos da Alameda Santa. Uhum. Aí lá, eu falei, ô Beluso, esse menino aqui, igual o Másculo falou pra você, né? Igual? Lembrei por causa disso. Esse menino aqui ainda vai ser presidente ou do Banco do Brasil ou do BNDES. Errei. Você não falou Banco Central, né? Não, se eu falar que eu falei Banco Central, é mentira. Então o Másculo já viu em você... Porque o professor, com experiência, ele tem pouco tempo, ele capta o potencial do aluno, entendeu? O Másculo sacou. Desculpa, eu quis fazer esse registro. Não, então, ele sacou. Só que assim... Eu levei essa informação em consideração, mas eu ainda martelei um bom tempo, eu ainda insisti um bom tempo na parte mais operacional da coisa. E eu achava assim, era até um certo preconceito, não é muito preconceito também, porque hoje, né, se a gente olhar para a indústria de wealth management no Brasil, não vou falar globalmente falando, porque se eu falar eu posso falar besteira, mas no Brasil eu tenho bastante segurança para falar porque eu trabalho nela. O nível médio de capital humano dos profissionais é vexaminoso. É vexaminoso. Então, o meu medo era ir para essa indústria e eu ser contaminado com esse senso comum de que todo mundo que é comercial, que trabalha com o mercado financeiro é enrolador, é contador de mentira, tal, não sabe muito o que está falando. E o meu medo era ser contaminado por esse senso comum que eu não queria. Né? Mas eu vi que assim, o único jeito de você se provar, principalmente trabalhando nesse mercado, a única coisa que você tem que demora anos para construir, segundos para destruir é o seu nome. Né? Sua reputação. Então eu falei, bom, eu vou ter que engolir um pouco desse sapo aí e pensar assim, olha, se eu quero me provar aqui, provar que eu não sou charlatão, nem nada, que eu trabalho de forma séria, não sei o que, eu não tô aqui para ganhar dinheiro no próximo ano, eu tô aqui para ganhar dinheiro pelos próximos 50 anos, eu vou ter que deixar o tempo agir um pouco sobre isso. Não vai adiantar a gente ficar muito ansioso, a gente que é jovem fica muito ansioso, mas eu vou ter que controlar um pouco essa ansiedade, ir trabalhando de grão em grão primeiro, sempre almejando lá o futuro, mas fazendo o processo step by step, passo a passo e tal.
E aí eu consegui incorporar isso na minha cabeça e quando eu falei assim, não, de fato eu tenho realmente um talento nato, digamos assim, para a parte comercial, lembrei do que o professor João tinha comentado comigo, eu falei, não, então vamos cuidar de carteira, vamos cuidar de cliente. Vamos lá. Agora a minha pergunta, que é como eu falei para você, eu não sou especialista em economia aqui. Claro. Mas a gente está vivendo nesse país, a gente é empresário, a gente trabalha, a gente vê a realidade. Inclusive eu fiz essa pergunta pro André Perfeito também, o economista, quando esteve aqui, né? E Tá na Necton ainda, o André? o André tá lá ainda? Acho que tá. Tá. O André hoje estava até na Globo. Qual né? André? Não, André? Não, não é André. Perfeito. André Perfeito. Ah, não, você falou André Perfeito? André E Perfeito. não, lógico, foi meu aluno, tá na Necton. E eu associei o menino que veio aqui, o Marcos Elias. Sim. Ah, Que, tá. tá, Vamos falar sobre coisa economia. de velho, desconexão é coisa de velho. Eu sei que Normal. isso é a área investimento e tal, mas vamos falar sobre economia. Vamos né? lá. Não, mas você ia falar do coisa, eu te interrompi. Não, que é eu- essa pergunta que eu fiz pro tá André bom. Perfeito. Vamos lá, independente de opinião política ou não, vamos tirar a política de lado. Perfeito. Existe uma narrativa muito grande agora que, inclusive, tem reforço. Não tem como não falar de política, mas sem Claro. falar o lado aqui, porque tem gente que acompanha a gente de esquerda, direita, centro. Aqui. Perfeito. Existe uma narrativa muito grande do governo atual, né? É a pergunta do corte, hein? Que a economia está crescendo, que ela está fomentada. Eu, na minha ignorância, o pouco que eu entendo disso, né? O governo está gastando pra caramba. Isso ajuda, num certo ponto, a criar uma ilusão de que a economia está crescendo, tá? Eu queria saber, inclusive isso tem ajudado, né? Ontem eu vi uma propaganda do governo falando sobre isso. Olha, economia, tal, né? Infelizmente nós vivemos num país onde quem é interessado por esse assunto é uma grande minoria, né? Grande minoria mesmo. Isso que leva a gente a estar sofrendo. O país podia estar muito melhor pelo potencial que o país tem. Essa narrativa tem ganhado muita força. E é o que provavelmente, falando de política, que o senhor também gosta Não, de mas política. e aí É a a pergunta? pergunta. Calma. Sem ansiedade. Porque se eu não concluir, não tem como eu entender a Lógico. pergunta. Politicamente está sendo um grande reforço até para o governo atual para a eleição do ano que vem. O que você acha sobre isso? É real esse aumento? É fake? É político? Realmente o país está crescendo mesmo? Porque não é isso que a gente vê no mercado, por exemplo. Mercado que eu digo mercado literalmente, entendeu? Economia real. Economia real. Essa é uma pergunta muito boa. Alguns clientes me fizeram e alguns amigos também, e a gente sempre fala disso de uma forma descompromissada quando está, né, na roda, então não é um tema muito, muito novo para mim. Essa sensação que a gente tem no Brasil, inclusive um gestor amigo meu, ele falou uma coisa e depois eu comecei a fazer uma análise baseada no comentário dele, eu falei, nossa, isso aqui casa com perfeição. Ele virou e falou assim, olha, o Brasil gasta como anglo-saxão, mas não entrega o que o anglo-saxão entrega. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você pega... vamos comparar resultado primário e conta corrente Estados Unidos e Brasil. Tá? Vamos comparar. A gente está comparando número aqui, não estamos falando de viés político nenhum. Tá? Vamos pegar o resultado primário americano. O primário americano, eles estão com... Acho que, se a memória não me trair, eles estão com um déficit primário de uns 7%. É grande, 6,5%, eu acho. Tá? É grande. E um déficit em conta corrente. A gente tem um primário, eu já entro no mérito do que é o primário e tal. A gente tem um déficit primário de 9% do PIB. E também temos um déficit em conta corrente. Então, assim, o que é o déficit primário? Déficit primário é quando você é o governo, você junta receita e junta despesa. Se esse número é negativo, isso é déficit primário. E o déficit primário ele é muito ruim. Por quê? Porque o déficit primário, se ele já é déficit, ou seja, se o governo mais gasta do que arrecada, a gente nem colocou na conta ainda a despesa do serviço da dívida, a gente nem colocou juros. Então, só que qual é o problema? Se a gente olhasse esses números por si só, já preocupa. Só que quando a gente olha para o PIB anualizado americano, a gente tem uma expectativa de PIB anualizado no último quarto, pelo que eu estava vendo pelo menos, de 3,4% de crescimento, do país que representa 1/3 do PIB global. Quando a gente olha para o PIB brasileiro, o crescimento é muito aquém do PIB americano. Então, assim, eles geram déficit, eles geram dívida. O juro que remunera a dívida americana é infinitamente menor do que o brasileiro. Então, apesar do dívida PIB deles
ser maior do que o nosso, então o nosso dívida PIB deve estar rodando muito próximo de 90%. Então, do nosso PIB, 0,90 a gente tem de dívida. Os americanos, eles estão rodando a 125% de dívida PIB. Esse número, se você olhar só o absoluto, não quer dizer muita coisa, porque por muitos anos o país mais endividado do mundo era o Japão, ainda é, que tem 256% de dívida PIB, só que o juro que remunera essa dívida é negativo. Então, quanto mais o tempo passava, a dívida japonesa reduzia. Então, você ter um país que tem 2,5 vezes a mais de dívida do que tem de PIB, não é tanto um problema. É um problema, mas não é tanto um problema latente se a trajetória dessa dívida não for inclinada. Inclusive, a do Japão, a inclinação era negativa, porque o juro é negativo. O problema do Brasil é o seguinte: a nossa atividade econômica ela é um pouco mascarada assim pelo delta base monetária que a gente tem. Então, é fato que os dados de atividade industrial, empregos do CAGED, as leituras de PIB, a inflação, se a gente pega o relatório Focus, acho que por 14 semanas seguidas a inflação veio diminuindo. Mas não pode ser porque o povo não está comprando, por isso que ela está caindo? Não, então, tem isso, tá? Tem a desvalorização do dólar globalmente, que às vezes o governo pode usar de mote, como olha como o dólar está comportado, mas o que ele não conta é que o Brasil não fez nem um pouco o dever de casa para esse dólar cair, porque o dólar caiu de forma global. Sim. É só você pegar o DXY, que é o dólar contra as 7 divisas mais importantes do mundo, você vê que o dólar perdeu, né, de janeiro até agora, year to date, 15%, que foi exatamente o que o real subiu. Então, assim, a nossa moeda foi simplesmente passageiro de uma onda global de desvalorização do dólar. Né? E onda essa, inclusive, que foi um esforço do Trump fazer para ele aumentar o superávit em conta Thiago, corrente americana. Eu estou adorando a tua resposta, que você ainda não a completou, mas eu vou só pôr um apêndice na pergunta dele, né? Se você, ao final dessa tua resposta, que está muito interessante, se você pudesse fazer um julgamento, ainda que rápido, claro, do Fernando Haddad. Beleza. Tá? Tá bom. Foi meu ex-professor também, inclusive. Então, assim, a gente tem a sensação por números da economia real que a economia cresce, só que quando a gente olha os agregados monetários, eles crescem também, mais ou menos no mesmo ritmo. Então, a sensação que dá é assim, se a gente parar de imprimir dinheiro, a economia para. Então, a impressão que dá quando a gente faz essa correlação é que, de fato, esse crescimento de PIB, ele não está sendo o driver dele, o principal motivador dele, não tem sido produção de riqueza e aumento de produtividade. É porque a gente está dando um pouco mais de estímulo econômico para a economia e aí o juro tem que ficar mais alto por mais tempo. Então, isso é verdade, essa sensação de que parece que as coisas estão indo bem, mas é meio que mascarado. A palavra certa não é mascarado, mas assim, a gente está indo bem porque, de um outro lado, o governo... O que é a equação do PIB? PIB é C mais I mais G, né? De uma economia fechada para simplificar. Então, consumo, investimento e gasto. Pô, se você aumenta a gasto do governo, você aumenta o PIB. Né? Então, é basicamente isso. Mas você teria um percentual, mais ou menos? O governo, o responsável pelos gastos do governo... 80% disso, desse aumento do PIB, aí tem que fazer a conta. Sim, tem que fazer a conta. A conta que a gente faz é que, assim, se você pega o tanto que os agregados monetários variaram para cima e o crescimento do PIB, assim, a correlação é 1 para 1. Mas o quanto um representa do outro, aí, de fato, eu preciso fazer a conta de quanto é isso. Eu não tenho esse número de cabeça. Mas o fato é que... O principal problema do país, que é a nossa produtividade estagnada desde lá dos anos 80, quando era igual a da Coreia do Sul, e a Coreia do Sul deu uma aula pra gente, eles ficaram ricos e a gente não saiu da armadilha da renda média, esse número não mexeu. Então, assim, é importante que o nosso PIB está crescendo, que a inflação está caindo, é importante, mas reformas estruturais foram feitas para que essas benesses pudessem acontecer? Não. Então, a chance disso ser uma benesse passageira é muito próxima do 100%, na minha humilde opinião. Entendi. Haddad, você pode responder assim, o Haddad, o teu professor, e o Haddad policy makers. Tá bom, perfeito. Como professor foi excelente, inclusive ele foi um dos professores que julgou o nosso trabalho de conclusão de curso. A gente Qual foi? Então, a gente tinha uma matéria... Você fala a gente porque não foi individual, foi em grupo. Foi um grupo. A gente tinha uma matéria lá no INSPER que chamava PE, Problemas em Economia.
E aí os professores que davam essa matéria eram o Sérgio Martins e na época o Alexandre Schwartzman, que foi diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central. Teve aqui. Teve aqui. O Chuchu, o apelido carinhoso dele. E, pô, vocês sabem como é que é uma banca com o Schwartzman, né? O apelido da banca era Câmara de Gás. Era um negócio... Era trash. Era trash. Então, assim, você ia lá apresentar o trabalho... Mas ele não gostava muito desse apelido. Não, ele não gostava muito desse apelido. Sem entrar em Não, detalhes sem entrar aqui. em detalhes. Sem entrar em detalhes. Não era ele não gostava muito desse apelido. Quem tá vendo, entendeu. Quem tá vendo, entendeu. É. Mas assim, você apresentar um trabalho pro Schwartzman e pro Sérgio, um trabalho que... era um trabalho que requeria um nível de econometria bizarro, pô, você tremia na base. E aí o trabalho que a gente fez, o tema micro, o que a gente testou, foi o seguinte, a gente elaborou um questionário. Esse trabalho foi um inferno, porque a gente teve que elaborar um questionário. Aí você tinha que, para esse questionário, testar estatisticamente se esse questionário era válido. E aí como é que você fazia isso? Você tinha que fazer uma conta do alfa de Cronbach. Que aí você calculava o alfa de Cronbach do questionário, e aí o questionário passava a ser válido estatisticamente. Aí você podia fazer todas as suas regressões baseadas naquele questionário que já foi validado estatisticamente. E aí o que a gente fez? A gente quis testar o tema microeconômico do trabalho, se o aluno fumante do INSPER fumava mais em semana de prova pelo estresse. Então foi super legal apresentar esse trabalho, porque inclusive foi um tema de saúde pública, né? Porque, enfim, as leis anti-tabaco, o planeta Terra inteiro restringindo cada vez mais o uso. Então a gente testando uma coisa interna da faculdade e falando assim, olha, na semana de provas o aluno do INSPER fuma o aluno fumante, né, fuma 1,6 maço de cigarro a mais, porque ele tá estressado, não sei o que. Então foi um trabalho super legal e ele foi da nossa banca para julgar esse trabalho. Eu também fiz uma disciplina optativa com ele, de gestão de cidades e municípios, tal, que foi muito bom. Assim, como professor, como didática, eu não tenho muito o que falar. Do Haddad. Do Haddad. Agora, como policy maker, o que eu acho, assim, não acho o Haddad ruim, mas eu acho que... Eu entendo. O problema é o seguinte, eu vejo ele como uma pessoa de excelentes intenções, mas de boas intenções o inferno tá cheio. Esse é o problema. Então, assim, ele é um cara que ele tenta conversar, sim, com a Faria Lima, ele tem uma entrada boa lá, ao mesmo tempo ele também sabe que ele precisa lidar com o Centrão, ele também precisa lidar com o presidente. Então, eu vejo ele como uma pessoa com muita boa vontade para tentar equilibrar esses três pratos na mão. Mas, assim, a gente sabe que agradar gregos e troianos não funciona. Então, depois que o Congresso derrubou essa última MP 1303, aí, se eu não estou enganado, que foi uma derrota para o governo, agora, como que a gente vai fechar o orçamento do ano que vem sem essa receita para equilibrar o arcabouço fiscal? Eu já ne sais pas. Não sei. Agora, o mercado é interessante, né? Ele é sofisticado, parece que não, mas é. E ele antecipa muita coisa. Se você for, eu não sei se você vai concordar, eu não devia falar isso, mas vou falar. Tem um número até razoável de operadores do mercado, da política e do mercado lato sensu, e especificamente do mercado de capitais, que já enxerga, não sei se você já ouviu isso, enxerga o Gabriel Galípolo como um possível nome para 30. Você já ouviu isso? Para 2030? Você já ouviu isso? Não? Eu confesso que não. Você está ouvindo pela primeira vez? Pela primeira vez. Não é especulação, não é balão de ensaio. A Rádio Corredor já está falando um pouco. Já está falando. Eu pensei que você... Então pode parecer como eu sou amigo dele, parece que eu estou jogando um Mas balão. não é. Já ouvi. Eu estou falando isso para dizer do Haddad. O mercado enxerga o seguinte, o Haddad seria até agora, um sucessor do Lula. Aliás, quando o Lula não pôde, foi ele, 28 dias, aliás, performou muito bem, que ele foi pro segundo turno. Mais ou menos, né? Você usa os acontecimentos de ontem, depois te falo. Não, vamos lá. Tá investindo no Boulos. Agora, pois o mercado já percebeu que... Não filma. Não, o mercado já percebeu que ele não é o cavalo que o homem está querendo, né? Então, o mercado vê o seguinte, ele perdeu para o Dória a prefeitura. Depois ele perdeu a eleição para governador. Ele perdeu, in between, ele perdeu a eleição
pro Bolsonaro. Aí tudo bem, 28 dias, foi pro segundo turno. Nós, o Delfim, o saudoso Delfim, fizemos uma reunião para reunião, ó, vocês precisam se unir, o Delfim e eu. Uhum. Tá na Veja, tá na Folha. Até eu levei o Mário Sérgio Conte para contar, né? E ele contou, Claro. o Mário Sérgio, para testemunha, né? Para ser aquela mentira certa, a verdade, tá lá. Uhum. E ele perdeu 2018 e perdeu pro Tarcísio agora. Então ele vem de 3 derrotas, entendeu? Se ele tivesse operando o policymaker na condição de um provável candidato e forte candidato, ficaria muito mais fácil. Claro. Você está entendendo a minha análise? Total. Eu estou enxertando política por cima, pelo meio e por baixo, e isso está prejudicando. Ele está carregando nas costas algo que ele não deveria Não deveria. carregar. Não, Não é? O mandato dele é cuidar E ainda agravado, e para de falar, agravado com o seguinte, porque política de um ministro da Fazenda é política monetária e fiscal, Perfeito. tá? Bom, a fiscal ele está fazendo, mas medidas o Congresso acaba não aprovando, tem essas coisas. E a monetária que ele esperava, porque é um homem dele, né? Que veio da equipe dele. Ele está sem política monetária para ele. Então ele tá com uma perna só, tá certo? E essa perna dele tá cheia de varizes. Perfeito. Você entendeu a metáfora? Sim. Concorda com isso? Concordo. Isso eu concordo. Que ele tá enfraquecido Muito. é notável. E esse enfraquecimento intensificou-se nos últimos 3, 4 meses. Né? Perfeito. Dá para ver a olhos vistos, né? Sim. A olho nu. Dá pra ver. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu não vi sua entrevista ontem, uma vez que você deu uma entrevista pro Band, acho que foi ontem, pra Band, falando sobre orçamento, tá? Foi. Vamos falar sobre orçamento, tá? Existe a meta fiscal do orçamento, né? Eu queria saber sua opinião sobre a atitude agora que está tendo do governo. Inclusive, essa semana, o STJ, o ministro do STJ, que existe a meta do orçamento e existe uma reserva, acho que é 34 bilhões, 36 bilhões, sabe disso daí, né? E teve um ministro que proibiu o uso disso daí, cara. Falei, não, que você tá na reserva, você não tá batendo a meta do orçamento, né? E aí eu vi uma notícia essa semana que o governo já acabou, assim, a justificativa desse ministro do STJ falou assim, olha, que agora tá final de ano, eu vou liberar, porque ele tava segurando poder colocar isso como orçamento, né? Uhum. E aí o governo agora tá cantando a torta direita que vai bater a meta, só que já tá na reserva dos 36 bilhões, cara. O que você acha disso? O que você tem pra falar sobre isso? Aí é que tá. Essas artimanhas fiscais e algumas manobras que o governo faz eventualmente para tapar o sol com uma peneira, né? A gente volta para aquele axioma muito antigo, né? Você consegue enganar muitas pessoas por pouco tempo ou poucas pessoas por muito tempo. Muitas pessoas por muito tempo não dá. E aí, quando eu falo muitas pessoas por muito tempo, eu tô falando do organismo mercado. E o problema de você irritar o mercado com esses artifícios contábeis é que, principalmente, o nosso mercado de renda fixa pode ficar muito feio e isso bate na capacidade de refinanciamento do governo e da dívida pública de forma direta. Então, a gente utilizar uma reserva técnica como parte do orçamento e falar assim, agora eu consegui bater minha meta e fechei o ano fiscal e vou começar o outro ano com uma folha tábula rasa, com uma folha em branco, não é verdade, porque os problemas vão se acumulando. E no Brasil os problemas se acumulam a cavalares 15% ao ano. Que é o nosso juro. Então, a mensagem que o governo, se eu fosse parte integrante do governo ou tivesse algum tipo de passagem por lá, a mensagem que eu gostaria de veicular, ou pelo menos que alguém que está ali no timão do navio pudesse passar essa informação, não só para o mercado brasileiro, mas de forma global, até para a gente receber dinheiro de gringo. A gente fala com bastante gringo lá no escritório, dado os contatos que a gente tem na Faria Lima e tal, e os gringos, eles estão com vontade de colocar grana aqui, não estão com vontade de colocar grana aqui
só aquela grana do tal do carry trade. O cara vem aqui, surfa o diferencial de juros entre Brasil e o país dele, surfou, conseguiu um PNL, bateu a meta dele e vai embora. Não, eles querem colocar grana aqui e essa grana ficar a médio e longo prazo, inclusive para poder sanar o nosso problema da produtividade e tal. Só que eles não colocam por quê? Porque é muito difícil você justificar para a tua organização matriz que você vai investir o seu dinheiro num lugar que não tem compromisso nenhum com a sustentabilidade fiscal. Então, qual é... A famosa insegurança fiscal, né? Insegurança fiscal. Então, assim, imagina que você é pegando esse caso que você deu de liberar essa reserva técnica do orçamento para falar que bateu a meta fiscal e tal. Imagina você, e os gringos sabem disso também. Se a gente sabe, eles sabem. Imagina você você é um PM, você é um portfolio manager, você é um gestor do JP Morgan lá de Nova York ou de Miami. Beleza. Aí você faz uma puta de uma apresentação, 1 milhão de slides explicando por A mais B mais C, que o Brasil tá barato, que é uma puta de uma oportunidade, que você pode multiplicar o teu capital, o capital do banco vezes 15 e não sei o que, e aproveitar agora que o juro também tá alto, você também pode ganhar dinheiro no juro, e a bolsa tá amassada faz um tempão, você pode ganhar dinheiro na bolsa, e não sei o que e tal. Aí o teu chefe tá lá vendo a reunião, aí ele fala assim, não, muito entendi, tá? O case é realmente, a simetria de valor é realmente extremamente interessante, parece que com pouco dinheiro que você aloca lá, porque para os gringos a posição no Brasil não representa nada, né? 0, alguma coisa por cento do todo o portfólio deles, que pra gente já é um monte de dinheiro. Mas aí o chefe do gestor vai virar e falar assim, não, entendi, aparentemente eu consegui entender a distorção de preço e valor que você está me mostrando, mas o quanto você vai conseguir capturar dessa distorção em forma de lucro para nós, se você tem eu não vou nem falar governo, mas se você tem um Estado que joga contra. Um Estado que, por conta das nossas despesas obrigatórias, você não consegue muito bem controlar o nível de endividamento público e, por mais austero fiscalmente que você seja, você meio que está de mãos atadas por conta de uma cláusula, um conjunto de leis que foi promulgado em 88. Então, e com essa pergunta que o chefe do gestor gringo lá faz, ele quebra o cara. O cara fala assim, não, realmente, agora, o Brasil tem problema fiscal tal, e isso pode impactar nos ativos de risco. Tal. Ele fala, então, você não prefere comprar S&P aqui no quintal de casa, que em média dá 15% ao ano em dólar, as empresas estão reportando bem e tudo? Entendi. Entendeu? Então, o problema de ficar tampando o sol com a peneira é que você atrapalha tanto o fluxo de dinheiro doméstico e você também barra, de certa forma, esse capital internacional represado que já estava até com selo na sacolinha do supermercado. Ó, esse dinheiro aqui vai para o Brasil. Mas não vai, porque a gente não tem um governo, um Estado que olha com seriedade para as questões de finanças públicas. Deixa eu fazer uma pergunta, já terminando uma resposta que você deu, mas aí eu puxo para trás. Dom. Queria que você falasse da Dom, como é que surgiu essa ideia, qual a tua participação lá, enfim, fala um pouquinho dela. Vamos lá. O nosso escritório, a história da Dom é uma história bem peculiar. Então, nós somos em 5 sócios, né? E aí... Participações iguais? Não. Então tem os sócios fundadores e aí as outras pessoas que foram entrando foram ganhando participação com relação ao tempo de trabalho lá. Os fundadores quem foram? Os fundadores foram o Gabriel Maxud, que é a pessoa da Dom que eu conheço há mais tempo, antes de ser sócio, é meu amigo pessoal. E tem algum parentesco com o Henri Maxud? Tem. É neto? Não, o Henri é tio-avô dele. Ah, tá. Tio-avô, é irmão do avô dele. Tá. O outro sócio é o Alisson Correia, que trabalhou muito tempo no pregão. Foi auxiliar de pregão, depois foi operador. E o outro sócio é o Danilo Zanini, que também é um influenciador digital, sempre soube navegar o varejo muito bem. Qual o primeiro nome dele? Danilo Zanini. Ele é um influenciador mesmo. Ele e o Alisson são. Né? E aí, a história da criação do escritório é muito engraçada, porque a Dom foi criada em fevereiro de 2020 e 20 dias depois lockdown. Então, assim,
E a Dom é uma empresa super jovem. Eu tenho 30 anos, o Gabriel tem 31, o Alisson não tem 40. Então, assim, é uma empresa muito jovem. Só que, apesar de jovem, a gente tem muita casca. Porque a gente passou pelo cisne negro da queda, passamos pelo cisne negro da alta, passamos por 2021 até o meio do ano, que foi maravilhoso. Depois, a inflação começou a apertar no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos. Você falando desses negros, um livro que você devia ler, porque você não é da área. Black Swan, do Taleb. Nassim Taleb. Cisne Negro. De leitura obrigatória. Fantástico. Esse livro é muito bom. E aí, então assim, apesar da empresa e de todos os nossos colaboradores tal, da empresa ser muito jovem, mas a empresa surgiu num mercado que, vamos lá, então, desde a grande crise de 2008 até o Covid, então quando o governo americano iniciou o TARP, que era o Troubled Asset Relief Program, que era para, aquela linha de dinheiro para cuidar dos ativos estressados, de 2008 para 2020, o mercado foi uma festa. O mercado só subiu. Aqui no Brasil a gente teve o período da Dilma, tal, que foi uma crise bem aguda. Depois, eventualmente, teve o impeachment, veio o Temer, o mercado melhorou. Mas, assim, de forma macro, globalmente falando, de 2008 a 2020 foi uma festa. O mercado só subiu. E era liquidez em abundância. De 2020 até agora, a dinâmica do mercado muda. E a gente, aí você pode se fazer de vítima. Nossa, justo na minha vez, o mercado ficou ruim desse jeito, não sei o que, lockdown, e o nível de volatilidade que a gente nunca experimentou na vida. Você pode olhar o copo meio vazio, olhando dessa forma, mas eu prefiro olhar o copo meio cheio e falar assim, a gente tá sendo... Cara, mar calmo nunca fez bom marinheiro. A gente tá sendo treinado no inferno. Então, assim, se a gente conseguir sobreviver nesse mercado, que em 5 anos de empresa, vamos lá, o Lehman Brothers quebrou com 180 anos. Ninguém do Lehman Brothers viu o preço do petróleo abaixo de zero. A gente, com 5 anos de empresa, a gente viu. Se a memória não me trair, 20 de abril de 2020, o preço do WTI foi menos $37. Se eu não estou enganado. A gente pegou o mercado com VIX, que é o índice de volatilidade, acima de 90. A gente pegou 3 circuit breakers seguidos lá fora. Coisa que se você estava no mercado americano em 2000 e se você entrou no mercado em 2008, você saiu em 2019, você não viu nenhum circuit breaker. Vocês pegaram, nenhuma crítica à pessoa. Claro. Mas vocês pegaram uma presidência Bolsonaro, que não é, junto com, tudo bem, a pandemia você já falou, que não é um cara normalzão, né? Que não é um cara normalzão, entendeu? Tudo Depois bem, o Paulo Guedes deu uma segurada. Deu uma segurada e tal, mas pô, o cara era meio maluco. Aí depois dele, pô, veio o presidente Lula, que também não é o cara mais pro mercado do mundo. Então, assim, até agora, a gente no escritório, desde a fundação do escritório, a gente não tem. Eu brinco lá que eu falo assim, qual vai ser a. O pessoal fala, você tem uma trade station? Eu falo, não, eu tenho uma battle station. É uma estação de batalha isso aqui. A gente não teve um período de 12 meses de calmaria. Não teve. É tiro, porrada e bomba desde que a gente montou o escritório. Só que eu procuro interpretar esse cenário macro que a gente está experimentando desde a fundação da Dom, como eu procuro interpretar isso como uma bênção, como uma oportunidade. Falar assim, cara, se a gente está conseguindo sobreviver, ampliar o escritório, captar, cuidar dos recursos dos clientes, fazer com que as carteiras performem bem e tal, num mercado desse, pô, quando o mercado melhorar, nós vamos ter que nadar de braçada crawl 6x1, porque nós estamos tirando leite de pedra aqui com o mercado do jeito que tá. Sim. Então eu procuro interpretar como uma baita de uma oportunidade a gente pegar esse mercado ruim, roscado, de juro alto, de vol alta, de N incertezas e tal. Eu prefiro interpretar isso como oportunidade do que me fazer de coitado e falar, putz, na minha vez deu tudo errado e tal. Thiago, deixa eu aproveitar a tua capacidade analítica, que é maravilhosa, e o Thiago, estou fascinado com ele, porque além dele pensar profundo e bem, você pensa e verbaliza com a mesma velocidade e qualidade. Então, é difícil isso. Não é todo mundo que tem esse dom, sem querer usar. Mas, então, eu te parabenizo. Estou muito obrigado. Estou muito bem impressionado e estou aprendendo também com você. Mas eu queria que, aproveitando essa tua capacidade de analisar e de verbalizar,
que eu vou pegar aqui 3, podia ter pego outros, mas me ocorre te perguntar de 3 personas no mercado, com faixas etárias diferenciadas. Perfeito. O Stuhlberg, o André Esteves e o Benchimol. Benchimol. Beleza. Acho que é boa essa pergunta, porque você, ao responder, você meio que mapeia 3 gerações, né? Perfeito. Porque esses 3 também, como vocês na Dom, pegaram esse período, tá certo? Pois é. Então, assim, não tem... Começando pelo Benchimol. Começando pelo Benchimol. Cara, a minha opinião sobre o Benchimol assim... Quando eu gosto muito de falar sobre pessoas, né? Mas... O Tancredo, enquanto você está construindo a tua resposta, e eu faço uma homenagem ao Tancredo. O Tancredo diz, eu faço tudo ao contrário, mas ele fala, você está numa roda, fale muito das coisas, pouco dos outros e nada de você mesmo. Eu faço tudo ao contrário, mas você é mais prudente, eu estou vendo. Vamos lá. Quando eu vou falar, por exemplo, tem uma pessoa que eu gosto muito de estudar história, tal, não tá nessas 3 pessoas que você citou, mas vale a pena fazer a citação aqui, que é o Jesse Livermore, né, o notável especulador que operou short o mercado durante a crise de 29, perdeu tudo 4 anos depois e se matou com um tiro na cabeça. Com idade ele tinha? Quando ele se matou, se não me engano, 67. Ele nasceu... Acho que 68. 68? Ele morreu dia... Se a memória não me trair, 28 de novembro de 1940, no The Shadowland, em Nova York. Eu tô lembrando porque eu tive essa curiosidade de ver que idade que ele tinha, e ele durou 1 ano mais do que o Schumpeter. Schumpeter morreu com 67. Perfeito. Então, eu acho que ele nasceu, eu acho que ele nasceu dia 26 ou 27 de julho de 1888 e morreu em 1940. Então, se a memória não me trair, eu acho que foi alguma coisa nesse sentido. Mas aí... E aí... De novo, foi um cara genial. O cara acertou a leitura do mercado, operou short, ganhou muito dinheiro. Repete para os internautas o nome dele. Ele chama Jesse Lauriston Livermore. Pode colocar Jesse Livermore no Google que você vai ter. Ele é conhecido como The Boy Plunger, né? Ou o garoto que afunda, porque ele era conhecido por operar short, né? Inclusive, teve uma crise muito famosa que não tinha nem Fed ainda nos Estados Unidos. Foi uma crise em 1907. Se não me engano, logo depois do terremoto da falha de San Andrés, que destruiu São Francisco e tudo. E isso gerou uma crise. E ele ganhou muito dinheiro com essa crise. Ele ganhou tanto dinheiro operando short, o mercado panicou tanto na época, que o JP Morgan mesmo, chegou para falar com ele e falou assim, quanto de dinheiro... O JP Morgan odiava especulador, né? O John Pierpont Morgan. E aí ele virou e falou assim, quanto você quer de dinheiro para você parar de zoar o mercado? Essa reunião aconteceu, inclusive, na casa do JP Morgan, lá em Nova York, porque, curiosamente, não sei se vocês sabem, mas foi a primeira casa do mundo a ter energia elétrica. Foi a casa dele. Quem instalou a fiação foi o Nikola Tesla, na casa. Nikola Tesla, e ele já tinha uma belíssima coleção de arte. Belíssima, na época. Mas, enfim, quando a gente fala dessas pessoas notáveis, então eu falando do Jesse aqui, você com as 3 personalidades que você falou, eu comentei disso com um amigo da velha guarda de mercado também há muito tempo, o Rodrigo, eu queria inclusive mandar um abraço para ele, Rodrigo Campos, amigão meu. Ele falou assim, cara, pensa que você tá numa sala e você tem 1000 pessoas nessa sala, tá? Aí você fala, você dá 1000 moedas, uma moeda para cada pessoa dessa, você fala para ela virar cara ou coroa. Se virar cara, a pessoa fica na sala. Se virar coroa, a pessoa vai embora. Aí vai lá, 1000 pessoas, vamos lá, turma. Flipa coin, vira moeda. Aí, deu cara, deu coroa, todo mundo que deu coroa vai embora. Aí das 1000 pessoas sobra, sei lá, 500. Que todo mundo virou cara. De novo. Você vai fazer isso sucessivas vezes até sobrar uma pessoa na sala que, sei lá, virou 12 vezes seguida cara. Essa pessoa vai ser ovacionada, essa pessoa eventualmente vai fazer um curso, como virar 12 vezes cara comigo, não sei o quê. E aí você fala assim, qual foi o mérito que essa pessoa teve?
Nesse caso da moeda, foi um golpe de sorte. No caso do mercado, é difícil você falar golpe de sorte porque tem muito sangue, suor e lágrimas envolvidos no processo. Mas é fato que aquela frase do Agassi é muito verdade, né, do André Agassi, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. A sorte ela tem um fator primordial nisso, em você eventualmente fazer o seu nome e construir um grande projeto. Eu queria acrescentar mais um nome antes de falar do Benchmark, que na minha opinião, dos 3 nomes que você citou, o nome que eu vou acrescentar não é porque sou eu não, tá? Mas eu acho que é um nome mais importante do que todos eles. Fala. Maurício Marcelo Leite Barbosa. Ah, mas isso é da velha guarda. Esse é da velha guarda, mas por quê? Porque... e aí Marcelo Leite Barbosa foi uma das maiores corretoras da história, né? Exato. Sabe quando você vê uma pessoa toda chique, assim, meio almofadinha, que você fala assim, nossa, esse cara é um puta de um Mauricinho? Sim. Essa figura de linguagem vem por causa do filho dele. Do filho dele. Do filho dele. E aí... Uma legenda, né? Esse cara é uma legenda. Não, esse cara é... Esse cara sim cortou mato alto. E esse cara, nos anos 60, 70... E gozado, e não se paga tanto tributo. Aliás, te parabenizo que você está pagando um tributo a ele. Porque deveria. O mercado... O mercado não sabe quem é. Não sabe quem é. Isso é uma coisa que eu acho impressionante. Esse cara falava de assessoria de investimento nos anos 60. Caramba. Visionário. Nos anos 60. Esse cara... Ele pegava manchetes inteiras de jornais, patrocinava. Mulheres, o mercado também é para vocês. Ele já falava da importância das mulheres no mercado financeiro. Esse cara, ele que... E era um lorde, né? Ele era um lorde. E ele foi a primeira pessoa a tentar democratizar o mercado brasileiro há 60, 70 anos atrás. E hoje eu fico impressionado que ninguém sabe a história dele. Eu vou, então, se você me permite, last but not least, eu vou acrescentar para a tua análise, isenta, a sua isenta, a minha não será. Sobre hoje ele é meu sócio, Nagy Narras. Ele é meu sócio, viu? Saiba, a partir faz 14 dias. O Nagy, eu não tenho nenhuma tatuagem, mas a única tatuagem que eu tenho vontade de fazer é uma frase que o Nagy falou. Ele falou uma frase que é o seguinte: o dinheiro é o animal mais selvagem que tem, porque qualquer barulho ele vai embora. Fantástica essa frase. Você viu? O barulho que você fez aqui, ele foi embora. Já foi embora. Aliás, só falando que não vai ter o debate do século que o Caio Zanin, apesar de ser sobrenome Zanin, ele não é parente do ministro, mas eu falo pra todo mundo que é. O advogado do nosso amigo aqui. Assim, Edu, tem que ter o debate você e o Nagy Narras. Né? O professor sabe por quê. Não vai ter esse debate. Ele vai estar aqui, mas ainda ele tá convidado pra gente entrevistar ele. Convida Nagy, eu te amo, não tem nada contra você. Convida. Ó, eu sei que ele vai assistir. Eu sou dono do estúdio, eu que tava no telefone do outro lado. Peço desculpa. Não peço desculpa, não peço porque eu não fiz nada. Quem fez foi ele. Mas assim, eu quero te entrevistar. Pode vir, tá? Amo você. Então, Não, o Nagy. Você ia falar. Então começa do Nagy e aí vai pra trás. O Nagy é uma figura, né, figura mítica do mercado financeiro da velha guarda, principalmente por conta daquele episódio da quebra da Bolsa do Rio. Mas eu acho que o Nagy é um especulador assim, fabuloso. Eu acho que ele tinha um talento que era nato, ele descobriu o que ele ia fazer. Inclusive tem uma história, vale a pena, eu gosto muito de história, né? Eu sempre falo isso. Você sabe quando foi criado o Circuit Breaker? Não. Circuit Breaker foi criado na Black Monday, na segunda-feira negra, dia 19 de outubro de 1987. Mas nessa época, esta segunda-feira, 19 de outubro, ela era a terceira segunda-feira do mês de outubro de 1987. O que acontecia na Bolsa no Brasil na terceira segunda-feira do mês? Na Bolsa do Brasil. Vencimento de opções. Tá. E aí, nessa segunda-feira, o pau tava quebrando lá fora. O pau tava quebrando. A única pessoa no Brasil que fazia gestão de dinheiro de gringo, na época, era o Jakurski. Era o Jakurski. Então o Jakurski, na época, ele cuidava do dinheiro do Michael Steinhardt, do Jack Nash e do Soros. Ele já cuidava do dinheiro desses caras. Jakurski é um dos sócios do Pactual. Foi, né?
Foi. O A do Pactual é A de André A Jacurski. gente trouxe aqui o fundo fundador, né? Trouxemos aqui o Luiz César. Luiz Fernandes. César. Duas Luiz vezes, César né? é Uma lenda. legenda. Lenda É meu viva. amigo, Um dos meu. vídeos mais vistos do canal. Não, Luiz César é uma lenda viva. Lenda viva. Um abraço, inclusive, pro Luiz. Abraço, Luiz. Você precisa voltar aqui. Um dos vídeos Aliás, você mais precisa vistos, voltar a convidar para me jantar na sua casa, lá, com aquele cozinheiro maravilhoso. Pronto. Eu também vou convidar para. Eu vou me convidar para participar desse jantar. Quando trouxer ele, chama ele pra vir. E no jantar eu vou levar o Thiago. Ele já veio 2 vezes aqui. Animal, Os não. vídeos mais vistos do canal. Não, o mercado brasileiro, o Luiz César, Dr. Adolfo Gentil. Tem 2, né? Os vídeos mais vistos. Com ele e com o 38. 38. Não, o Luiz César é lenda viva. E aí. E o Marco Antônio Villa, né? Vila também é. O Marco Antônio que é de Rio Preto. E aí, nesse dia. Eu tô adorando esse menino aqui. Você Pena traz... que já estamos quase acabando. Não, Quantos minutos Nós tem? temos mais 10 minutos. Eu vou- 12. É por causa do seu compromisso também. Vocês Não, vão- mas ele vocês vão vai... entrar numa outra live. Não, mas agora. ele vai entrar com... Vou. Você vai Vamos gostar. lá, 10 minutos. Esse menino aqui precisa voltar N Vai ter vezes. mais da segunda Não, parte. 12 minutos. Adri, anota aí, já vai ter uma parte B com ele. Mateuzinho, mais 12 minutos. Que eu queria ouvir, usa esses 12 minutos para falar para acabar de falar do Nagy, do Stuberg e do André Sim, Esteves. Perfeito. Deixa o benchball, vamos deixar de lado? Perfeito. Porque ele tem o livro dele. Perfeito. Eu gosto dele, Então, tá? vamos Mas lá. Não vamos interrompê-lo para ele já Perfeito. Eu vou usar um pouquinho dos 12 só para terminar essa história. Então, nesse dia, na segunda-feira, o S&P lá fora foi a maior queda intradiária da história da Bolsa Americana. Foi por isso, nesse dia, que o Circuit Breaker foi criado. O S&P caiu mais de 23% no dia. E aí depois o mercado falou assim, não, a gente precisa manufaturar um mecanismo de segurança para isso não acontecer mais. E aí o Circuit Breaker foi criado nesse dia. Mas aqui no Brasil, então você para e pensa, o S&P lá fora tava caindo 23%. E o IBVRJ aqui, o índice da Bolsa do Rio? A Bolsa estava disparando, estava subindo 5%. Aí o Soros ligou pro Jacurski. E aí o Soros virou e falou assim, como é que tá a bolsa aí? Porque ele tinha dinheiro com o Jacurski, né? Não, tá subindo 5%. Ele falou assim, tá subindo 5%? Meu amigo, vende tudo que a gente tem, mas assim, passa a faca em tudo e entra short. Ele falou, você tem certeza? A bolsa tá subindo 5%. Aqui ele falou assim, você não tá entendendo. A casa caiu. A casa caiu. e a casa vai cair aí. E a casa vai cair aí. Então, na época, os mercados, você tinha um tempo até os mercados se comunicarem. Você tinha um delay. Hoje, os Estados Unidos dá um espirro, o mundo inteiro gripa. Mas na época, você tinha esse delay. E aí ele virou e falou assim, mas, George, você tem certeza? Ele falou assim, se eu tenho certeza, o S&P tá caindo 23%, filho. Você acha que a bolsa aí vai aguentar esse 5% de alta? Isso aí deve ser alguma coisa. Aí o Jacurski falou assim, puta que pariu. Por que a bolsa aqui tá subindo tanto? Aí o que aconteceu? Na época, para aquele vencimento de opção, não quero ser muito técnico aqui, mas o mercado todo tava vendido em call, que é a opção de compra, porque o carrego de você ficar vendido naquele mês estava muito gordo. E aí, o Dr. Nagy Narras, junto com um colega muito amigo dele, que Deus o tenha, Alfredo Grunzer, é um craque da Bolsa também, monstro. o monstro do Turf também, já é falecido. Tinha os melhores cavalos e as melhores ações. Os melhores cavalos e as melhores ações, o Alfredo. Um abraço pro Guilherme Grunzer, inclusive, filho dele. E aí, o Nagy e o Alfredo se juntaram. Eles se juntaram e começaram a puxar a bolsa para cima para exercer. Todo mundo estava vendido nas calls. Então, na verdade, esse movimento que estava acontecendo na bolsa no Brasil foi um movimento de 2 pessoas que se juntaram para ferrar os caras que estavam vendidos. Na hora que o Jacurski ele entendeu que estava acontecendo isso, o Jacurski zerou todo o fundo dele, a parte comprada, e começou a vender índice. Ele vendia, cada vez que ele vendia, o Grunzer e o Nagy compravam mais. Ele vendia, o Grunzer e o Nagy compravam. Ele vendeu tanto índice que ele teve que fazer uma reunião extraordinária na gestora para pedir permissão para vender mais. Todo mundo autorizou ele vender mais. E aí ele foi para casa com a cabeça deste tamanho, falando assim, puta merda, amanhã se essa bolsa subir 2%, eu quebro. Nossa, mas o Soros não ia me ligar de Nova York pra me contar um negócio de mentira, não é possível, não sei o quê. Mas ele falou assim, cara, sabe qual foi o momento que o mercado fez o catch-up? Que o mercado acordou? Foi no Jornal Nacional, que na época quem apresentava era o Cid Moreira. Cid Moreira aquela voz. Começa aquele vozeirão grave, começa assim, boa noite. Pânico em Nova York. Mercados caem 20%. Ele falou assim, no outro dia, na terça-feira aqui no Brasil, a bolsa amanheceu com um gap de 35% de baixa. Caramba.
de baixa. Ele falou assim, eu rapidamente zerei o meu short, só que o pior trade que eu fiz, que se eu tivesse ficado short, o dia terminou com menos 50. Aqui a bolsa ainda... Ele teria ainda um gap. Ele teria ainda ganhado uma porra de dinheiro. Mas o que eu quero dizer? Então assim, pô, o André Jakurski, esse trade provavelmente deve ter sido um dos trades que ele mais ganhou dinheiro na vida dele. Esse trade... Para os Soros. Para os Soros. Esse trade foi um trade de habilidade? Insider information. Foi uma arbitragem total e completa de informação, porque só ele via o mercado internacional porque ele tinha dinheiro de gringo investido aqui. Isso. Então ele sempre olhava, sempre estava com o pé na água lá fora para ver Você como tem que ver, tá. muito bem lembrado, porque não é só competência e sorte. Não é. É insider information. Tem isso também, né? Então, assim, isso é crime, né? Mas na época o que aconteceu não era crime, é que o mercado aqui estava subindo por um outro motivo completamente desconexo com o Eu vou macro. propor uma coisa. Nós temos aqui três sessões que você tem que marcar comigo, não é isso? Sim. Eu queria... Podia fazer uma mesa com ele, Não. com o Najinarras. É difícil trazer? Vamos. Fala pra ele que Por mim Não, tá já mandei o fechado. recado, Por mim pode tá vir. fechado. Você De fala? novo, pode vir, Najinarras. Não, Eu não tenho não. nada contra você. Não, mais que isso. Fala agora. Não, você está convidado aqui, apesar Pra que vir. ele tá com você todo dia, mas eu vou te convidar e você fala pra ele assistir. Tá. Você está convidado pra vir, pra Pra vir fazer a aqui. mesa aqui. E além dessa sessão na Ginás com o Thiago, eu queria que você marcasse mais uma com ele. Você não me deu... É. Que ele é o diretor-geral aqui. Perfeito. E você me deu mais 2 datas. Vamos pegar mais uma data com esse menino? A gente Porque- podia trazer ele e o Alisson junto, né? O Podemos? Alisson era pra vir também, Tá bom. com problema de agenda. Ah, lá. ele é pra vir hoje? É, tá com problema de Então agenda. fecha, mas já fecha já hoje, É, eu tá? vejo com a Adrila. Tá. Eu vou passar pra ela as datas amanhã. Tá que hoje bom. eu tenho Ah, data. tá bom. Aí a gente já manda bala. Tá bom. E E- aí, então, vamos caminhando. Agora, a gente tá encerrando esse episódio, né? Então você vai vir... Gostou da conversa? Adorei esse menino. É. Ó, nós vamos vir, você vai virar... Bom, também deixa eu dizer para os internautas, o jeton na vida dele aqui é $35 mil. Mentira, Então, mentira. tô brincando, é gratuito. Tiago, então você virá mais 2 vezes. Perfeito. Uma com o Naj, que Mas você mas vai- tem que vir o Naj. Vou trazer. E o Temer vai vir quando? Que eu tô esperando ele até agora. Não, o Temer vai vir, nós estamos indo para Londres, no Lead Londres, Tá. nós estamos indo lá, na volta estaremos Mas aqui. aí então, você já tá Tá, falando já tô- publicamente. já então tô a gente dizendo, faz é. uma mesa vocês com o Najinarras. Tá. E eu também, porque Claro. agora virou o debate do século. Não, virou. Eu não E- entendo nada do que ele fala, mas Não, eu vou ter que falar com ele. É, mas é o seguinte, então o Thiago virá mais 2 vezes e o Thiago irá agora, daqui 15 É minutos. que não vai ao ar agora hoje, né? Então... Não, é lá. É ao Não, vivo. esse aqui não vai. Ah, então tá. não adianta, Mas eu peço pra turma assistir. Isso. Aliás, você vai Depois jogar. pede pra assistir Você lá. vai jogar aqui o Caio depois. Você não joga o Caio aqui depois? Você joga aqui. Jogo Você também. lembra que você joga? Ah, é, vai pro canal Vai também. vir aqui. Exatamente. É uma discussão mais filosófica, Sim, mas sobre a ontologia do dinheiro sim. com o também filósofo, não é só economista, o também filósofo, Thiago. Então você que tá com a gente aí já viu que tem muita novidade aí. A gente falou do Temer porque o Temer está para vir, né, professor? Então nós vamos. Vai ser, Depois de mas nós vamos Londres. fazer toda Depois de Londres. uma divulgação antes e tal. Vai ter um encontro Lead Inclusive, Londres. nós vamos fazer ao vivo com o Temer. Vamos, Se ele quiser. vamos, Né? vamos. Pode perguntar tudo para ele? Tudo. Ele vai deixar? Tudo. Eu quero participar, hein? Pode. Então tá bom. Então, assim, bom, na minha opinião, o Temer, se continuasse como presidente, o Barizu tava melhor. Minha opinião. Mas, vamos lá. Tá um boato aí. É, Bom, tá um boato aí que se convidarem, se der algum problema, se for pro bem geral do povo e da nação, e se for pedir, for solicitado, entendeu? Ele tá com 85, mas tá inteirão, né? quem? O Temer. Temer, tá inteirão. Assim, o Temer é... Back to the game. Mas tô brincando. Tá. Então é isso, gente. Thiago, Vamos encerrar. Gostou da conversa? muito, menino. Obrigado, é muito bom. Adri, também Quem aí. que achou esse menino? Adri aqui é... Adri, parabéns. Olha Esse lá. menino é de primeira categoria. Thiago Calestini virou. Eu te conheci hoje, né? Hoje? Mas tava morrendo de saudade. Perfeito. Estamos aqui para matar a saudade. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com Você você. gostou? Você gostou? Muito, muito, muito. Só queria pedir pra você dar uma mensagem final, aí. é. Perspectivas pro ano que vem, positivas, negativas. Pra quem, olhando pra essa câmera aqui, dá uma mensagem pra quem tá em casa. Fecha. Olha, a mensagem que eu dou é principalmente para quem tá no mesmo barco, acho que eu tô, tá empreendendo, é jovem ainda, tá num país que
não é o país mais apropriado, né? O pessoal fala assim, você faz algum esporte radical? Aí o inglês fala, eu faço bungee jump, o americano fala, eu pulo de paraquedas, e o brasileiro, eu empreendo no Brasil, é um esporte radical. Podem dizer isso com conhecimento de causa. Aqui é um esporte radical, então eu digo assim, independente do governo que a gente está, da situação que a gente está, empresa boa, gente boa, não depende de governo. Então, por mais adverso que o cenário esteja, cara, cabeça para baixo, vamos fazer o que a gente precisa fazer. E não tem mal que dura para sempre também. Então eu tenho certeza que a gente tendo essa resiliência... Não tem bem que sempre dure, nem mal que nunca acabe. Então eu acredito que a gente tendo a resiliência necessária para passar essa fase um pouco mais adversa, quando os bons ventos soprarem, vai dar tudo certo, a gente vai conseguir prosperar e todo mundo ganhar bastante dinheiro e ficar bem feliz. É isso aí. E antes de terminar, complementando o que ele falou, traduzindo aí pro afegão médio, como diz o nosso amigo Emílio Zurita, cara, se você não trabalhar, não é Bolsonaro, não é Paulo Guedes, não é Lula, não é Haddad, não é eu, não é o professor que vai resolver a tua vida. Entra governo, sai governo. A gente já viu coisas assim, eu sou mais velho, inclusive, aí tenho 52, já vi coisa que fala, agora acabou. E tamo aí. O Brasil é muito grande para depender de político. Então, a economia, ela gira muito mais. Então é isso. Continue firme e forte aí com a mensagem aí do Thiago também, né? Como ele disse, nas tempestades aí é que a gente vê a força, né? Perfeito. E é isso. Professor, obrigado. De volta, hein? Tamo Bate de volta. Robin. E agora, nage na próximo episódio, tá bom? Tá bom. Um abraço. Obrigado. E até o próximo episódio.